Continuando, nós vamos procurar entender o que Emmanuel nos diz a respeito da profissão. Vamos repetir maravilhosamente para gravarmos a honestidade. Quando a profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto do dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso, continua Emmanuel, que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação, segundo Emmanuel, que começa onde termina o dever, a abnegação começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Nós vamos observar essas ações sociais que estão acontecendo no acolhimento aos desabrigados destes imensos cataclismas humanos ocorrido lá no Hamas, lá na distância que nos encontramos. Todo mundo está envolvido nesta trama, porque preste atenção. Os Espíritos nos dizem que quando um homem tomba, toda uma humanidade tomba junto com ele. Imaginemos nós estas hecatombes da guerra, como a espiritualidade está se comportando. Lá, aqueles delituosos, os irmãos em delito, eles são irmãos. Isso que é interessante, são irmãos lutando contra irmãos. De origem. Irmãos lutando contra irmãos. Não vamos aqui tecer estudo histórico da temática, mas são elementos da família. A mesma coisa aconteceu, eu já disse a vocês, repito, para que fique bem repisado e vocês se interessem, no Bhagavad Gita. Duas famílias que estavam em litígio, prestes a entrar em guerra. Neste livro, elas estavam prestes a entrar em guerra. Diferentemente do que ocorre lá no Oriente, né? Já estão se degladiando, se autodestruindo. A tristeza é que envolvem crianças, criam um mecanismo de ilusão tão grande que as crianças são envolvidas. Você vê, eu não acompanho com toda honestidade, estava agora aqui mexendo no meu computador para a música e entrou um flash de uma convocação de uma ONG para auxiliar os padecentes desta batalha, que é uma tristeza. São irmãos se degladiando. E aparecem crianças segurando armas de grande porte. Imaginemos nós. Isto não é a humanidade. Não vamos olhar isto e ver a humanidade. A humanidade
é muito maior, mas para nossa infelicidade, nós que estamos tão distantes, nos abalamos. Porque, como estava dizendo, quando tomba um homem, toda a humanidade tomba. Imagine esse volume de criaturas se massacrando, quanta tristeza, quanta dor, quanto sofrimento. Nisto ocorre as grandes tarefas da abnegação, que são as pessoas abnegadas que se envolvem para ajudar, querer ajudar, e ajudam, não é? Não é igual ao Bhagavad Gita, porque Krishna não luta, não vai à batalha. Ele não se entrega à batalha. Por quê? Porque ele viu que ele ia lutar contra irmãos. Lá não tem isso. A ilusão e a maldade é tão grande que todos eles se entregam a destruir uns aos outros. E para nós, isso é uma grande tristeza, não é? O que nós queremos dizer é que a abnegação começa onde termina o dever. Vamos entender um pouco a respeito do dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, capítulo 17, vou falar para vocês com mais claridade, não é? No capítulo 17, sede perfeitos. No item 7 deste capítulo, nós vamos encontrar a passagem da instrução dos Espíritos, onde o Espírito Lázaro, em 1863, em Paris, ele diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo. Olha que interessante. Aí a gente se depara com a seguinte questionamento: meu Deus, se Lázaro está falando que é obrigação para consigo mesmo, isso não quer dizer que é o egoísmo? Não. E depois para com os outros. Como que nós poderíamos nos entregar aos outros completamente rotos, espedaçados, desequilibrados, desajustados? Nós não faríamos absolutamente nada, nós somente levaríamos problemas e não traríamos solução nenhuma. O dever, continua Lázaro, é a lei da vida. O dever é a lei da vida. Encontramos-la nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar, aí ele esclarece, aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Dever moral, que é muito mais complexo do que o dever profissional. O dever profissional é uma obrigação que a pessoa tem. Assim como o dever moral, também nós temos por obrigação de cumprir. Ele continua: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias, continua Lázaro, não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressões. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão
da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte, sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Infelizmente, nós nos envolvemos, olha que colocação lindíssima, né? E o dever se encontra impotente diante dos sofismas da paixão. Sofismas são as inverdades que nós nos entregamos. Nós nos entregamos às inverdades porque nós somos criaturas que estão voltadas para as paixões da vida. Não somos pessoas leves, nós somos pessoas pesadas para o universo. E com isso, nós, infelizmente, comprometemos a nossa existência. Comprometemos com Francisco, comprometemos com as nossas ilusões. Nós entregamos-nos às ilusões da vida, de cabeça e de corpo e de olhos fechados, porque nos faz bem, principalmente ao ego. O ego gosta dessas paixões mundanas e da vida. Por isso, vamos vigiar e vamos vigiar. Voltaremos.